é muito curioso, essa questão da crença, porque, veja, eu já estou lá, eu estou desde 2012, então vou estar fazendo 12 anos agora, no meio do ano, que eu estou na escola naval, né? Uhum. E o que mais a gente bate lá dentro da fisioterapia são crenças, e a gente já teve muita palestra sobre esse assunto, só que é cíclico, né? Cada ano vai uma turma embora e no ano seguinte entra mais uma turma, então a gente fica com essa troca. E muitas vezes a gente não tem o contato com o universo inteiro dos aspirantes para a gente poder fazer é, essa divulgação em massa. Então, sobre isso, eu tenho pego, por exemplo, a gente batendo em crença, muitos meninos que estão fazendo treino, né, de LPO, treino na modalidade mais treino de força, é, com o excesso, com aquele comportamento de excesso de extensão lombar, porque não pode deixar a lombar fletir. Então, atualmente, é a maior crença que eu tenho observado lá. Então, o que eles normalmente fazem, né? É o levantamento de peso, agacha, e aí não pode deixar a lombar dobrar de jeito nenhum, Uhum. né? Porque senão, cair, você vai arrebentar a coluna. E Exato. aí você pega meninos que já têm um excesso de experiência de extensão, Uhum. porque já é do indivíduo, ele já tem uma tendência a experimentar muito a extensão, né? Um menino que tende a ter mais um paravertebral mais ativado naturalmente já, enfim, ele vivencia muito mais uma extensão do que uma flexão lombar. E aí, na hora que ele vai fazer isso, com um input a mais de fora e mais uma carga gigante naquele, naquela coluna, naquele eixo, ele tem uma tendência a um excesso de extensão. Ele vai ter muito mais excesso. Então, será que, né, esse estresse excessivo de uma extensão lombar lá, de fato é benéfico e tem que ser para todo mundo? Uhum. Perfeito. Então, a gente até já tem um paper, né, que mostrou que até do grupo do Sullivan, que não mostraram vantagens mecânicas de você manter a extensão lombar durante o agachamento, até porque é obrigatório, é fisiológico. A gente precisa fazer uma retroversão pélvica para conseguir fazer um agachamento mais fundo por conta da morfologia do nosso acetábulo com o fêmur. Você Uhum. não consegue, se a pelve não rodar para trás, você não consegue fazer um agachamento profundo. Uhum. E aí as pessoas estão brigando com essa anatomia, porque a pelve obviamente, vai tender a levar a lombar para uma flexão e a pessoa fica brigando absurdamente com aquilo ali, com uma carga excessiva enorme. E esse estudo também mostrou que, mesmo que numa análise transversal ainda, não havia correlação entre o ângulo que as pessoas foram testadas faziam no agachamento, o ângulo da lombar, e relato de dor. Então, ou seja, as pessoas que permitiam a flexão lombar durante o agachamento não eram as pessoas que mais tinham relato de dor. Uhum. Então, essa é uma crença do momento que a gente tá tendo lá. Eu não sei se é por grande boom, né, do LPO e do CrossFit, e eles estão entendendo que para muitos é um trabalho de força muito interessante, mas essas pequenas crenças fazem é, a gente gerar comportamentos que não pode ser para todo mundo. É a Hum. mesma história, a gente voltando do core, né, que do fortalecimento, vai ter alguns indivíduos que vão precisar de um fortalecimento muscular global, inclusive de tronco. Então, pessoas que estão iniciando na prática de atividade física precisam melhorar o seu condicionamento global, né, como um todo, melhorar a capacidade para demanda, vai ter. Mas será que esse indivíduo vai ser igual àquele que chega para gente com aquele abdômen trincado, que é só pele e músculo, que você vê anatomicamente todos os gominhos? Cara, é muito forte. Uhum. Então, será que isso também vai ser para ele? E quebrar essas crenças lá, Foucault, é muito um papel de formiguinha. Porque quando a gente, no meu doutorado, a gente fez um qualitativo, e a gente também entrevistou os meninos para entender, na, na opinião deles, quais eram os fatores que aumentavam o risco deles se lesionarem. E
os filhos de fisioterapia, que eu chamo, aqueles que já tinham passado por atendimento na fisioterapia, tinham um discurso completamente diferente do que aqueles que não tinham acesso. Então, isso é até uma coisa que a gente vai trazer para análise, para entender, né, como que isso foi mediado, né, por essa experiência anterior de já ter se lesionado, já ter recebido um atendimento. Então, essa crença acaba que é um trabalho de formiguinha e eu acredito que a melhor forma da gente tentar modificar essas crenças é um trabalho massivo de divulgação, não tem outro, Foucault. E entender naquela sua população de que forma que essa informação vai ser entregue. Porque Uhum. lá no meu contexto, por exemplo, muitas vezes já foi sugerido que a gente fizesse palestras. Só que as palestras têm que ser no horário da tarde, porque no horário da manhã eles têm aula dentro de sala de aula. Um menino que está na faixa entre 18 e 22 anos, que tem uma rotina super pesada, após almoço, entrar num auditório escurinho, no ar-condicionado, gente, vocês acham que ele vai prestar atenção numa vírgula do que eu vou falar? Claro que não! Então, Ainda mais que não vai cair na tentei prova, né? explicar isso muitas vezes. Exato, Bruno, exato, para eles é assim, ó, caraca, vai ter palestra de fisioterapia, vamos dormir meia hora. E aí a gente acaba tendo ferramentas do militarismo, que isso é engraçado. Um dia tem que filmar para vocês assistirem. A gente manda a plateia sentar e levantar várias vezes. Então a Aham. gente vê que os alunos estão dormindo e muitas vezes assim, 600 alunos sentados assistindo a gente, 700 alunos. Aí a gente fala, auditório, levantai-vos. Aí todo mundo, levanta. Isso quando a gente não fala, auditório, um, dois. Aí todo mundo levanta, três, quatro. Quando a gente vê que está todo mundo dormindo, É. é o mecanismo que a gente faz. Então, ou Aham. seja, essa informação vai ser efetiva sendo entregue dessa forma? Não vai. Uhum. Então, além de informação em massa, a gente tem que entender em qual é a população que a gente está inserida e qual vai ser a forma que a gente vai entregar essa informação. Então, hoje em dia, está todo mundo nas redes sociais e cabe nós, né, que temos alguma experiência no assunto e a gente tem um entendimento um pouco da ciência, do que está falando sobre o assunto, pulverizar cada vez mais. E aí eu faço minha meia-culpa, que eu não consigo dar conta, é o braço que fica prejudicado, são minhas redes sociais. E o trabalho corpo a corpo, Foucault. Então, Uhum. você estar presente junto com as equipes, né? Você ter aquela troca no momento que você está junto com os atletas e você ir desconstruindo isso é a melhor forma da gente conseguir quebrar essas crenças que, de fato, interferem demais não só no surgimento, mas principalmente na duração dos sintomas deles.